Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Este vídeo é para ajudá-los a desenvolver as atividades propostas no nosso roteiro de estudo. Para desenvolver as atividades, vocês vão utilizar o caderno do aluno do segundo bimestre e nós começamos, que é a parte que destina-se à língua portuguesa, nós começamos na página 103. Tá? O nosso tema de trabalho é a escola literária moderna e o modernismo no Brasil. São os movimentos literários que a gente vê no terceiro ano do ensino médio. E aí, para começar os trabalhos, para começo de conversa, vocês irão vir lá no roteiro de estudos que eu produzi um podcast para a gente recapitular um pouquinho o que é literatura. Né? Tudo começa por aí. Então, a literatura é uma manifestação artística, então é uma expressão artística. E lá no podcast vocês vão entrar em contato, né, do papel da literatura, o que a literatura produz, qual é o papel dos autores literários e mais algumas informações. Depois disso, nós vamos então, eu quero que vocês acompanhem aí com o caderno do aluno, nós vamos começar analisando um poema, né? Lembra, vou até puxar do roteiro anterior, que nós tratamos da diferença do que é poema e do que é poesia, tá? Então, poema é o gênero textual, que tem características, função social, que tem a estrutura, e poema é essa manifestação artística que está dentro da literatura, tá? O poema se chama Lundo, do escritor difícil, que é do poeta modernista Mário de Andrade, e vocês irão fazer a análise desse poema. Eu gostaria que vocês começassem como a gente começava lá nas aulas presenciais, fazendo as hipóteses de leitura, o que vocês conseguem imaginar de que este poema vai tratar, qual é a temática dele, a partir do título. E depois disso vocês farão a leitura, vão perceber aí no caderno do aluno que existe um vocabulário, né, para entendimento deste poema. E aí, com a análise feita, vocês respondem as questões da página 104, 2, que vai de A até E, tá? Nesse poema, o que Mário de Andrade quer nos tratar, né? Quer nos apresentar, quer expressar, né? Como eu disse para vocês, a literatura é manifestar, e manifestar nada mais é do que expressar-se, tá? Então, Mário de Andrade, aí neste poema, ele quer nos expressar o quê? Tá? Então, ele manifesta seu gosto pela literatura nacional. Vocês vão perceber que existe um link, existe uma relação da primeira fase modernista com uma retomada da primeira geração do romantismo, que é a valorização de tudo que é nacional. Então, eles reafirmam, eles remetem a esse primeiro processo que aconteceu lá no romantismo, na primeira geração romântica, né, na valorização de tudo que é nacional, de tudo que é produzido no Brasil, em especial sobre a cultura, né, a intelectualidade que também era produzida no Brasil. Vocês vão ver que em muitos momentos, antes, né, do pré-modernismo, né, e antes do modernismo, que é o parnasianismo, existia uma valorização muito grande das manifestações artísticas de maneira geral, europeias. E por que isso? Porque a gente foi conquistado por um país europeu, né, por Portugal. Então, como nós somos os conquistados, os dominados, nós recebemos as influências do dominador, em todos os sentidos. Então, quando um país, né, um povo é dominado pelo outro, o que acontece? Acontece a imposição política, a imposição econômica, a imposição cultural. Por isso que nós tínhamos o nosso modelo de intelectualidade vindos da Europa, né, e de Portugal. E também, né, a gente não pode esquecer da imposição da língua. Por isso falamos a língua portuguesa, né?
Por isso que é o nosso idioma oficial, porque fomos descobertos, né, e conquistados por Portugal. Bom, então, Mário de Andrade, neste poema, ele vai demonstrar, ele vai manifestar seu gosto pela literatura nacional. Só que vocês vão perceber aí no poema que ele defende, né, que ele argumenta esse gosto, né, essa importância de valorizar a literatura nacional de uma forma humorística e irônica. Então ele vai usar uma das figuras de linguagem que aparece muito nas poesias, também aparece nas charges, que a gente já viu, que é a ironia. E aí vamos relembrar o que é ironia? A ironia é quando a gente trata, né, de uma situação, mas a veste de outra. Então lá no contexto, lá no interior, a gente sabe do que se está falando, mas a gente faz de uma forma irônica, né? A gente trabalha esse contexto de uma forma, digamos assim, contrária. Aí eu lembro que eu dei para vocês um exemplo que se tratava assim, né? Meus pais saem para viajar, me deixam com a casa sozinha, e aí eu digo a eles que prometo a eles que vou cuidar da casa, e de repente eu penso numa festa. E aí, no meio do caminho, os meus pais descobrem que esqueceram alguma coisa e precisam voltar. E quando chega, ele diz pra mim, meu pai, bonito, hein? E aí, na verdade, ele não tá achando nada bonito, né? Ele tá sendo irônico. Tá? Além disso, o Mário de Andrade, ele nessa poesia, ele mostra a importância da cultura popular e da identidade do Brasil, tá? Então, essa é a temática que vocês irão encontrar no poema. Fora isso, vocês vão encontrar a estrutura de um poema, né? Então, o que um texto precisa ter para ser caracterizado como um poema? Então, as estrofes, né? O conjunto de versos são as estrofes, né? Verso, cada linha do poema. Nós temos o sujeito, eu lírico, que não é o autor. Quero que vocês sempre se lembrem disso. Sujeito lírico ou eu lírico, que vocês podem encontrar, né, dessas duas formas. Não é o autor do poema, é a pessoa que ele cria para manifestar-se, para expressar-se através do poema. Nós podemos encontrar rima, métrica, as figuras de linguagem, e essas são as partes estruturantes, né, as características de uma poesia. Então, a poesia vai sempre manifestar uma emoção, uma situação, né? E, como eu disse para vocês no podcast, o poeta é essa voz de todo esse contexto histórico e social do determinado tempo e espaço que ele está inserido, certo? E aí vocês respondam a questão 2. Depois eu tenho um pequeno texto que trata sobre o movimento modernista, das influências e a sua circulação social, tá? Então, quais foram as influências que o movimento modernista trouxe para a literatura? Então, toda a escola literária, desde lá do trovadorismo, traz influências para essa literatura. Então, vocês vão ver neste pequeno texto aí quais são as influências que a literatura, o modernismo trouxe para a literatura, né, na sua circulação social. Então, a literatura, para ela acontecer, essa manifestação, para ela acontecer, ela precisa circular entre as pessoas, né? As pessoas precisam conhecer, né, fazer a leitura, a análise dos textos para que ela se propague. E aí eu peço para vocês, aí no próprio caderno do aluno, grifar as palavras-chave. Vamos lembrar o que é palavra-chave? Então, dentro do texto, né, de qualquer texto que a gente for fazer a leitura e trazer a palavra-chave, eu vou trazer as palavras que sejam mais importantes para esse entendimento do texto. Elas são fundamentais para o entendimento do texto, né? São elas que marcam, né, o propósito, né, a função social deste texto, certo? E, por fim, eu gostaria que vocês na página 105, que vocês realizassem, né? Não pode ser
por meio de grupos, né? Por conta do nosso contexto de hoje, né? Desse isolamento. Mas vocês realizarem a pesquisa que está na página 105 a partir das questões abaixo, né? São 3 questões que vão ser norte para vocês, que vão direcionar vocês para a realização da pesquisa. Além disso, além dessas questões, eu vou deixar no roteiro de estudos o link da aula do Centro de Mídias que traz sobre as vanguardas europeias, que é o nosso tema da pesquisa, tá? Então, quando a gente trata do que é vanguarda, né, a palavra vanguarda significa estar à frente, tá? Então, vocês vão perceber que existem momentos de transição entre uma escola literária ou outra. Então, didaticamente, para que a gente aprenda sobre literatura, existe uma cronologia das escolas literárias. Mas isso não quer dizer que hoje acaba uma escola literária, por exemplo, a escola anterior ao modernismo é o parnasianismo. Então, isso não quer dizer que hoje acabou o parnasianismo e que amanhã começa o modernismo. Na verdade, nós começamos pelo pré-modernismo e depois para as 3 fases modernistas. Então, não é assim que acontece. Existem transições em que uma escola literária, a influência que ela possui dentro dessa manifestação artística, ela vai enfraquecendo, ela vai diminuindo, e as outras influências das escolas posteriores vão criando força. Então, existe este momento de transição, tá? No qual uma escola literária vai enfraquecendo e a outra vai se fortalecendo, tá? E aí, esse momento de transição do modernismo são as vanguardas, tá? As vanguardas artísticas europeias. Lembrando, o que a gente recebe primeiro de influência? Nós recebemos de influência a intelectualidade, a cultura europeia, porque se a gente fizer uma análise das escolas literárias, né, da literatura portuguesa e dos outros países, nós vamos ver que eles estão à frente, né? As influências literárias, os movimentos literários, eles acontecem primeiro do que aqui no Brasil. Primeiro que o país é mais jovem, né? Foi descoberto já por Portugal. E segundo, né, que existe essa viagem, né, essa transição da literatura. E aí vocês vão ver sobre as vanguardas artísticas europeias. Então, antes do modernismo acontecer, se manifestar, né, criar um fortalecimento dessa influência, nós temos as vanguardas artísticas. Então, o que é estar em vanguarda? Essa palavra é muito utilizada no meio artístico, nas manifestações culturais, de maneira geral, trazendo o quê? Que é estar à frente, tá? Então, vanguarda é estar à frente. Então, se vocês ouçam, né? Tá na vanguarda da música. Então, tá à frente do que hoje se ouve, né? Hoje se apresenta como manifestação artística. E são as vanguardas artísticas europeias que dão este impulso para o fortalecimento das influências modernistas na literatura, tá? Tanto na literatura europeia, portuguesa, quanto na literatura brasileira. E aí vocês, então, para se organizarem mais, saber mais sobre as vanguardas artísticas e para realizar essa pesquisa, eu convido vocês a assistirem essa aula do Centro de Mídias que se chama Vanguardas Artísticas Europeias. Vou deixar o link no nosso roteiro de estudos. E lembrando-se para orientações da pesquisa, vocês não vão ficar só com essas perguntas e também com as aulas do Centro de Mídias, é claro, né? Vocês vão abrir seus horizontes, e aí é onde a gente abre mais o horizonte, é claro que é na internet, né? Fazer a pesquisa na internet. Então, lembrem-se de verificar se o site que vocês estão lendo, analisando para fazer a pesquisa é um site confiável, é um site que se pode voltar nessas informações, né, que são informações
comprovadas. Não esqueçam de colocar, né, no final da pesquisa quais foram os sites que vocês entraram, acessaram. Importante colocar o último acesso, porque pode ser que quando volte lá já não esteja mais lá. Então, até aquela data estava, hoje não está mais. Então, é importante colocar a data do último acesso. E também vou trazer para vocês um mapa mental. Acho legal essa questão do mapa mental para formalizar as informações, para que vocês destaquem e memorizem melhor o mapa mental, né? Tem uma estrutura legal sobre o modernismo. Nós vamos tratar das 3 fases modernistas no Brasil. Elas são na parte da poesia, né? Então existem autores das 3 fases que desenvolvem seu trabalho por meio da poesia e também nas 3 fases, autores que desenvolvem seu trabalho na prosa, né? Escrevendo romances, escrevendo obras literárias, livros, né? Com histórias, com enredos, e que tem aí também os elementos da narrativa, certo? Eu vou colocar o nosso roteiro de estudos no blog, vou colocar também no Google Classroom. É aí que vocês vão entrar em contato com o roteiro de estudo. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, é só me procurar. Que vocês tenham um bom estudo. Até a próxima atividade. Muito obrigada.